último louvor da pastora Luciana aqui, Deus confirmou. Aleluias. Deus é maravilhoso. Então eu creio, meus irmãos, que é uma palavra que vai vir ao seu encontro, mas é para melhora. Porque se não for assim, nós não saímos do acomodismo. Hoje, para a glória do meu Senhor Jesus, se cumpriu na minha vida aquilo que era impossível aos olhos do homem, ser pastor e pastor da minha casa. Então sou muito grato ao Senhor por ter cumprido, porque nós já trabalhamos muito lá na Atalaia, nós sabemos a dificuldade que era muita gente ali, era serviço todos os dias, mas tudo é um aprendizado na nossa vida, porque a vida cristã ela é assim, cada dia é um degrau, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer e vai falar o coração de alguém nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 13 e versículo 6. Deus confirmou aqui na figueira. Aleluia, Deus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Como está lendo? Lucas capítulo 13, versículo 6. A parábola da figueira estéril. Aleluia. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, porque ainda ocupa essa terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa esse ano até que eu a escave e a esterco, e se não der fruto, ficará. E se der fruto, ficará. E se não der, depois manda cortar. Amém? Os irmãos podem glorificar o Senhor sentando, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, no livro do Evangelho de Mateus até o livro de João, a gente vai encontrar várias parábolas. E o que me chamou a atenção dessas parábolas, que é as parábolas que Jesus, ali, como hoje, diante de um púlpito, aonde ele ensinava e instruía. Aleluia. Deus, Jesus, ele instruía através das suas parábolas. E tem várias parábolas aqui. E eu, olhando daqui, olhando dali, Deus tocou meu coração dessa parábola da figueira. E aqui ele fala, Jesus contando essa parábola, que havia um homem que tinha uma vinha. E para vocês que não sabem o que é uma vinha, para quem já foi para o Rio Grande do Sul, para quem já passeou para aqueles lados, como eu, motorista, carreteiro, já fui muitas vezes, e Deus sempre nos ensina e mostra. Para quem não sabe o que é uma vinha é uma plantação de uva, que é mais ou menos de 1,5 metro a 1,80 metro até 2 metros. E você olha assim, ela some aquela plantação, toda na mesma altura, coisa mais linda. Você olha assim, aqueles cachos de uva, aquelas roxas, outras pretas, outras verdes, e chega, some.
E eu achei muito interessante, porque o Rio Grande do Sul, ele é riquíssimo em plantação de grãos, mas também ele é riquíssimo em plantação de uva. As maiores importações de vinho e uva é saída do Rio Grande do Sul. Aleluia. E o que mais me chamou a atenção, que Jesus, ele falando dessa parábola, ele falou que o homem parou aquela vinha. Ele parou naquela vinha e colocou uma figueira estéril. E eu comecei a pensar, porque uma figueira, ela é mais robusta, a figueira é maior. E eu falei, por que aquela figueira no lugar que não era dela? Aleluia. E Deus, e Jesus, ele falou, o dono da terra, ele parou aquela vinha, no meio da vinha e plantou a figueira. E eu fiquei me imaginando, aleluia, que aquela vinha, que aquela figueira não era o lugar dela ali. Mas um dia, aleluia, um dia eu fui igual àquela figueira. Um dia eu fui igual àquela figueira. Eu não era merecedor. Eu não era digno de estar. Mas um dia, Arabaia, Surianda, Arabacébia, Jesus olhou para mim e me plantou aqui nesse lugar. Aleluia. Glória seja o teu santo nome. Meus irmãos, não foi a tua oração que te trouxe hoje aqui. Não foi o teu jejum que te trouxe hoje aqui. Não foi a tua leitura. Eu respeito a tua leitura, mas não foi a tua leitura que te trouxe aqui. Mas foi a graça, a misericórdia do nosso Senhor Jesus que te trouxe aqui. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluias. Meus irmãos, teve um tempo na minha vida, aleluia, que eu não era. Eu sou morador de Diadema. Há 20 anos atrás, eu andava naquelas ruas aterrorizando Diadema. Eu estava magrinho, cabeludo, doente, com muita bebida, com muita droga, e eu não era digno. Aleluia. Mas um dia, aleluia, Deus olhou para mim. Um dia, Deus, Ele teve a misericórdia de mim. E um dia, passando para lá e para cá, o meu cunhado, aleluia, com uma bicicleta, e para lá e para cá, ele passava e falava, Jesus te ama. Todo dia ele passava, e eu não dava ouvido, e eu cada dia me afundando mais, eu cada dia me destruindo mais. Minha esposa, eu fiz ela sofrer muito. Minha esposa, um dia, ela chegou em casa e ela falou, estou indo para a igreja. Eu falei, amém. Também não falei nada. E ela continua ali buscando. E parece que cada vez que ela buscava, mais eu me afundava. E meu cunhado, toda vez que ele passava, eu falava, passava com a bicicletinha, com a gravatinha, ou de terninho, calça rasgada, simples. Cunhado, ele me chamava, cunhado, Deus te ama. Ele passava, mandava um versículo. Aí um dia, meus irmãos, eu cheguei perto dele e falei assim, a ele, Jesus te ama, cunhado. Aí eu falei para ele, não ama não, porque olha a vida que eu estou. Olha a vida que eu estou.
Olha a vida que eu levo. Não consigo mais emprego. Ando doente. Nessas bebidas, nessas drogas. Como que Jesus me ama? Ele falou para mim, essa vida, a vida que você escolheu. É você que escolheu essa vida. Mas eu tenho um Deus, que Ele te cura disso daí. Aleluia. Jesus, Ele te ama e Ele te cura. E ali eu continuei. Parecia que entrava no ouvido, saía no outro. E eu continuei cada vez mais. Me acabando, nas noitadas, nas madrugadas. Até hoje. Tem umas fotos aí que eu ainda vou pegar o Danilo. Ele fica aí me mostrando as fotos que até o capeta corre. Eu não sei como minha esposa conseguiu ainda estar comigo daquele jeito. Mas quando Deus tem um propósito, tem que se cumprir. Aleluias. Deus, Ele é bom, meus irmãos. E ali, eu naquela vida. Aí um dia, a minha esposa chegou. Aleluias. E falou, amor, vamos para a igreja? Aí eu, não vou não. Aí um dia ela insistindo, eu falei, hoje eu vou. E era uma cruzada missionária. Uma cruzada missionária ali em Piraporinha. E um dia eu fui. Eu falei, eu vou. Mas esse papo de crente aí eu não quero não. E outra, eu vou lá, mas eu vou te esperar lá, porque o negócio virava a noite toda. Essa cruzada aí era igual a vigília. Era 4 horas da manhã que nós vimos embora. E eu ficava lá, eu falei, e eu não conseguia ficar, e era bebida e droga, eu já ia com os bolsos cheios de droga. Cheio de droga os bolsos. Aí entrei, olhava, só que uma coisa Deus fez na minha vida. Eu saía para fora, tinha um posto de gasolina na frente, pegava lata de cerveja, usava um monte de droga. Entrava para dentro da igreja, dava 5 minutos, estava curado. E Ele cura, e pode ser hoje a sua vida também. Ele cura. Ele cura, e pode ser hoje. Se você quer, pode ser hoje. Não sei se é para você, se é para uma família, Ele cura. Aleluias. E eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Eu ia para fora, ficava doidão, entrava para dentro, era curado. E aí, eu fui embora para casa e falei, mas que negócio é esse? Aí cheguei em casa, fiquei meio assim. Aí no outro dia minha esposa, escuta só. Aí fui para casa e ali os pastores, aquela cruzada, cada um pregando e profetizando. E eu estava sem serviço, eu estava sem nada, sem ninguém. E ali ele profetizando, e ele profetizou cura, ele profetizou porta de serviço, ele profetizou um monte de coisa. E eu falei, será que Jesus faz isso mesmo? Aí fui embora. Aí quando eu chego em casa, meu irmão, uma semana, na outra semana, era cruzado de novo. Eu acho que eram umas 7 pregações, né? Via pessoal do que era lá. Aí eu fui embora com aquilo. Falei, sabe se Deus faz mesmo? Meus irmãos, para a glória de Deus. Tinha uma firma que eu tinha mandado currículo. Mais de 3 anos, pastor. Eu tinha ido 3 vezes lá. E ela me reprovava. Não, minto, essa é outra. Minto, gente. Essa foi outra, mas é outro testemunho. Mas eu estava com a carteira, quando eu arrumava serviço, eu era reprovado pelo ouvido. Aí eu falei, se Jesus faz mesmo. Aí veio uma porta de emprego. Aí chamou um monte de gente lá, eu fui lá.
a vaga foi para mim. Nossa, eu fiquei tão alegre, tão feliz com aquela vaga de emprego. Aí na outra semana eu fui com a minha esposa. Porque aí tinha oportunidade para quem falar, quem recebeu alguma coisa do Senhor. E naquele dia, meus irmãos, juntou a família toda. Nós fomos para lá, porque eu ia contar o testemunho que eu tinha arrumado de serviço. Até minha mãezinha, que faleceu agora, eu acho uns 2 anos, 3 anos, né? Até minha mãezinha foi também. Minha mãe era uma senhora de oração. Ela nunca desistiu. Nunca desistiu. Era um. E ela foi. E quando chegou lá, meus irmãos, o inimigo, ele tenta parar tudo. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, a igreja estava lotada. Lotada, era gente na galeria, era gente lá embaixo. Você olhava assim, eu acho que tinha em Guatalá, eu acho que tinha umas quase 1000 pessoas. Era muita gente. E eu, meu Deus, esse irmão vai falar até que hora, não para me dar oportunidade. E eu doido para falar o que eu recebi, o meu emprego lá e tudo. E ele não parava, mas uma hora chegou. Quando ele falou, tem alguém para testemunhar? Eu de lá, eu tenho. Já saí correndo, cheguei lá, já tinha mais uns 3 na fila, eu esperei. E quando eu comecei a falar que Deus foi bom na minha vida, que eu recebi, que eu tive aquela atitude de crer na palavra do profeta que estava profetizando. E eu comecei a falar da porta de serviço que o Senhor tinha. Meus irmãos, de cima, cheio de pregador, pastor. Aí o pastor que estava pregando falou assim, ele não vai soltar mais o microfone não. Isso daí é 5 minutos de mídia, que é 5 minutos para se aparecer. Meus irmãos, eu contando meu testemunho, eu olhei para a cara dele assim. E essa igreja era um salão de festa onde que eu ia, que eu era um terror no Diadema. Eu estou vivo pela misericórdia de Deus. Eu estou com 55 anos, fiz agora. Parabéns para mim, parabéns para a Lu também, que fez, né? 55 anos, se você contar meus amigos morreram tudo. Se contar uns 10 é muito. E ali, meus irmãos, contando, e o pregador falou, ele quer uns 5 minutos, não sei o que, falou com o pastor. E eu escutei de baixo. Ah, meu irmão, não perdi a oportunidade. Aí que eu comecei a falar mesmo. Eu ganhei mesmo a porta lá, eu estou trabalhando. E tem mais uma coisa. Você quer saber de uma coisa? Está vendo essa igreja aqui? Na onde que vocês estão pregando? Isso daqui era um salão de baile. Morreu foi 5 colegas meus aqui que tomaram metanol quando bebi aqui. E comecei a falar, irmão. E comecei a falar e falei, você quer saber mais de uma coisa? E eu mostrava bem para ele assim, ó. Você quer saber mais de uma coisa? Eu não sou crente. Mas a partir de hoje, Senhor Jesus, eu mesmo entrego a minha vida para ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Oh, aleluia. Deus é lindo demais, meus irmãos. Quando eu fiz aquilo, a igreja pulou, vem gente de lá, eu também quero assistir Jesus, eu também quero assistir Jesus. Deus, ele foi tão bom, que no dia que eu recebi Jesus, veio aquele monte de gente. Aleluia, e isso ficou gravado no meu coração. Então eu falo para você, meus irmãos, continue buscando, continue fazendo a obra. Muitas das vezes a gente fala, eu sou novo, eu sou velho, eu sou isso, eu sou aquilo. Meus irmãos, vamos aprender com essa parábola. Vamos aprender com essa parábola, porque Jesus é lindo, ele colocou essa parábola para ensinar para a gente. Aleluia. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu não era merecedor, mas hoje eu estou plantado nesse lugar, porque um dia eu tive a oportunidade, um dia Jesus foi com a minha cara, ele olhou para mim, ele teve misericórdia de mim, ele apagou o meu nome do livro da morte, ele escreveu o meu nome no livro da vida. Por isso que eu sou feliz com Jesus, e até hoje eu não paro, eu ando. Pode ser aqui pregando para você,
você. Pode ser pregando na rua, eu prego na viela, eu prego lá no meio das quadras. Esse dia eu fui para a clínica, é dentro de um hospital, é dentro do presídio. Eu não me envergonho daquilo que Deus me deu. Uma oportunidade. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Não para de fazer a vontade do Senhor. O Senhor, Ele é lindo demais. Essa parábola Ele fala, Ele mais instruiu, Ele mais ensinou. Porque hoje, eu vou falar para você, tem muito pregador, mas ele não tem a capacidade para te ensinar, para te instruir, para que você permaneça nos caminhos do Senhor, para que você fortaleça no caminho do Senhor. Aleluia, Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. E muitas das vezes nós estamos calados. Muitas das vezes a gente estamos parados. Muitas das vezes nós temos oportunidade. Porque a oportunidade Ele já deu para nós. Ele já deu para mim, Ele já deu para você. Ele conta comigo, Ele conta com você. Aleluia, Deus, Ele é maravilhoso. Muitas das vezes a gente quer fazer, vou fazer uma faculdade, aí começa, aí vem um, fala e você desiste. Vou fazer isso, você desiste. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tudo é com força de vontade mesmo. Tudo, o inimigo ele vai querer barrar. Mas aquele que prevalece, a vitória é certa. A vitória é certa, meu irmão. Hoje eu falo para você, Deus, Ele me catou. Hoje estou ali. Tem minha esposa, uma guerreira, perdeu mãe, perdeu pai, perdeu irmã, só ficou ela e eu. Mas eu glorifico ao Senhor. Eu glorifico ao Senhor. É choro, é dor, é tristeza, mas nós temos um amigo que conforta. O Espírito Santo do Senhor. E hoje eu me alegro, pastora. Hoje eu me alegro. Porque não precisa muito lugar para me estar indo. Não precisa muita igreja para ficar me chamando. Em cima da laje, quando nós saímos de lá, nós continuamos ali, buscando ao Senhor. Ali nós tomávamos a nossa ceia. Ali nós fazíamos, ali o poder de Deus caía. Ali nós via pessoas sendo curadas em cima da laje. Ali a gente profetizava a pessoa abrindo emprego. Ali Deus, Ele falava conosco. Ali está minha sobrinha, testemunha. Ela chegou, quando eu preguei para ela, estava num dia terrível. Ela tinha separado do meu sobrinho. A minha filha dela, o tamanho que está. E ela, hoje sozinha, ela cuida dessa menina. E eu falei para ela, Jesus, Ele cura, Ele te fortalece. Ele abre caminho, Ele abre porta. E Jesus vai fazer isso na sua vida. Jesus vai fazer aquilo na sua vida. E tudo que Deus usou para falar na vida dela, que ela ia fazer a faculdade, que ela ia ser professora, fala para ela o que ela está fazendo hoje. Então, Jesus é o mesmo. É nós que não somos o mesmo. Muitos de crentes estão por aí, omisso, vendo as coisas acontecer. A nossa voz é uma voz profética. Quantos pais estão sofrendo dentro de casa? Com tanto tipo de doença. Antes era bebida, droga, agora é de tudo. É de tudo. E tem coisas que nós nem podemos falar que vai preso. Mas uma coisa eu falo. Eu posso ir preso, posso ser igual Paulo. Mas que homem é homem, mulher é mulher. Eu posso ir preso. Porque eu já fui. Deus já me colocou lá para ver como que é. E hoje, se me colocar, eu vou pregar igual Paulo lá dentro. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que me deu oportunidade. Eu prego na firma. As pessoas falam, você está ficando doido? Eu falei, estou. E cada dia mais doido. Sabe por quê? Nós temos que preparar o caminho. Nós não sabemos o dia da manhã, meus irmãos. Quantos pais estão sofrendo porque são submissos dentro de casa. Ele não fala, não precisa bater. Está meu filho ali,
28 anos. Uma surra só eu dei nele, uma só. Isso porque ainda era do mundo. Mas com amor. E na palavra. Hoje ele está aí. Trabalhador. Cresceu. Arrumou minha nora lá dentro da Atalaia. Tudo novinho. Então aí. Porque isso é servir a Deus. Isso é direcionar. Porque o bom pastor não é só lá na igreja, lá fora. O bom pastor tem que ser dentro da sua casa. E Deus, ele restaurou o meu casamento. Esse primeiro emprego, Deus foi tão bom, meus irmãos. Tão bom. Pensa no tempo bom da Atalaia. Pensa num tempo, o primeiro amor. Pensa num tempo que eu trabalhei por vontade, trabalhava dia e noite, não arrumava serviço, mas Deus me colocou ali, meus irmãos, 3 anos, quase 4 anos, com as portas fechadas. Tudo que tinha na Atalaia, estava lá. Era buscar pilha, o pastor acabava. Era para ir para o quinal levar mais de 1000 cadeiras. Era para estar final de semana lavando mais de 1000 cadeiras. Era para estar naquele vermelhão evangelizando. Não parava. Mas tudo é uma escola do Senhor. Porque hoje a gente vê bastante pessoas querendo pregar, querendo estar no púlpito, querendo estar na mídia, mas estão igual essa figueira, meu pastor. É só folha. É pregador folha. É levita folha. É obreiro folha. Porque Deus, ele tem compromisso. É com fruto. É com a obra. Deus, ele fala assim: aqueles que me honram, eu honrarei. E ele honra, meus irmãos. Um cara, esse dia minha esposa me mandou uma foto dela de casamento. Minha esposa tão bonita lá, quando eu vi, eu parecia uma tauba. Eu falei, rapaz, era eu. Não. E eles fazem para me provocar mesmo. Mas como eu era ridículo. E se achando, o diabo é sujo mesmo. Armado. Sempre trabalhei, mas era envolvido no meio do tráfico. No meio das pessoas que tinha, da bandidagem mesmo, que morreu trocando tiro com a polícia. Tem colega meu, se vocês querem saber, que até hoje está preso. 36, 40 anos de cadeia. Esse dia saiu um colega meu que tinha, ele puxou 26 anos de cadeia. Eu, do primeiro casamento, eu tive, né? Morei junto, quando era mais novo. Tem um casal de filho. A minha filha está com 33 anos. Tem uma neta que fez agora também dia 5, 13 anos. Tem um filho meu, sem instrução, a mãe descabeceada. E eu sempre ajudei com pensão. Mas o melhor era instruir. E não tive essa oportunidade. Pegou 5 anos de cadeia traficando. É uma dor horrível para quem já estava naquele meio. Porque eu sei que é só Deus, meus irmãos, é só Deus para tirar lá de dentro. Não tem médico, não tem remédio. Não tem que cura isso daí, não tem, meus irmãos. Remédio. Pessoas que têm família aí que é envolvido com droga e tudo sabe disso. Clínica que põe aqueles remédios, ele fica até doido, mas não sara ele. E quando para de tomar remédio, ele volta a mesma coisa. O único remédio é só Cristo. Só Cristo, meus irmãos. E esse meu filho ficou, pegaram, não tem estudo, não tem nada, está com 35 anos. Meu primeiro filho. 5 anos. Saiu. Demorou 2 meses, ele foi de novo. Mas 6 anos. Ela estava puxando quase 5, saiu de novo. Eu comprei um monte de roupa para mim. Eu dei um abraço nele, dei minha roupa tudinho para ele.
Ele ia ficar mais uns 2 meses que ele só de saidinha. E depois saía de vez. Mas ele voltou, não voltou. Mais 15 dias. Levaram ele de novo. E agora está lá para os interior que nem eu sei. É triste. Mas isso, muitas das vezes, é culpa da gente. Culpa da gente. Porque o que nós não podemos, eu aprendi com a minha mãe, pastora. A minha mãe, ela orava tanto. Tinha uma igrejinha lá no meio da favela, que os caras subiam em cima, tudo drogado. Quando as irmãs começavam a orar, eles caíam lá de cima, endemoniado. E minha mãe era desse tempo. Era as irmãs do Coquinho, fazia oração lá em casa. Eu chegava da rua, caía endemoniado. Então, ela falava, Senhor, ela já tinha perdido um filho, que era o outro meu irmão, assassinado. E ela falou, eu vou morrer, mas eu quero ver meus filhos salvos. Eu vou ver meu filho salvo. Precisa de ver a alegria da minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu falei, mãe, a partir de hoje, nunca mais a senhora vai chorar pela minha culpa, pelas coisas que eu faço. Nunca mais, mãe, a senhora vai chorar. Naquele dia, o Espírito Santo me deu uma força, que eu fui de contra aquele pregador. Eu nem esperei o pastor da igreja fazer o apelo. Eu mesmo fiz o apelo para mim. E para a glória do Senhor, pela graça do Senhor, até hoje eu estou caminhando. Deus, Ele é bom, meus irmãos. Deus, Ele é bom. Não deixe de buscar. Continue. Prega, meu irmão. Se você não tiver oportunidade aqui, eu também nunca tive muitas oportunidades. A nossa oportunidade era cuidar dentro da igreja, era aprender dentro da igreja. E hoje eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Fabiano Faia. Aconteça o que aconteceu com ele, mas se não fosse Deus na vida dele, hoje eu não estaria aqui. Porque eu fui em outras igrejas que a minha mãe ia, mas não tinha aquela palavra, não tinha aquela unção. Não era também o momento. Mas Deus, Ele fez. Pessoas passavam de Virgínia, aquele monte de cara no meio da rua, eu ali. As irmãs vinham marchando, nem eu sabia. Eu falava, irmã, tá doido, eu vou sair de perto que eu vou cair de novo. Porque lá em casa, quando eu chego, eu esperava elas ir embora para mim entrar. Porque quando eu entrava, caía endemoniado. Mas elas iam vendo uma autoridade e mostravam assim, pegavam na minha camisa. Você pode correr, você pode correr, você pode chegar no lodo, mas que você vai ser o pastor da sua casa, você vai. E hoje se cumpriu. Hoje já vou aí, acho quase 5 anos que fomos ungidos, sem querer. Sem querer. Nós fomos para ungir um pastor, como eu estava fazendo a obra em casa, cuidando, evangelizando. Tinha uns pastores que estavam de olho e falaram, não, hoje vocês não escapam não. Hoje vocês não escapam não. Eu falei, não, é o rapaz, não, é você mesmo, é você mesmo. É vocês dois, eu conheço vocês da Atalaia. Lá, quando teve a unção lá para presbítero, vocês faltaram, vocês nem quis ir. Mas hoje vocês não escapam não. Os pastores rodeou nós, não, você vai ser pastor, você vai ser missionária. Falou para você vai ser pastora? Não, pastora não. Então, mas vai ser ungido missionário. Mas que isso aqui vai ungir pastor, vai. E ali, meus irmãos, só falei uma coisa para ele, não tinha ponto de correr. Lá no meio da favela do Vila Clara. Cheio de pastor, não sei de onde saiu aquele pastor. Não tinha ponto de correr, eu só falei uma coisa para eles, eu não quero. Mas se for a vontade do Senhor que seja feito. E é igual a pastora Luciana falou. Muitas das vezes a gente passamos tanta coisa. Muitas das vezes a gente estamos num lugar acomodado. Mas tem que acontecer alguma coisa para Deus empurrar você para frente. Hoje eu fico muito feliz, muito alegre pela vida deles. Um casal ali que a gente, quando a luz chegou,
Eu era diácono, a gente estava numa roda de oração. E ela chegou e falou que ia fazer parte. Foi uma alegria a gente receber, a gente trabalhava tudo junto. Era um tempo bom, era um tempo gostoso. Hoje é difícil, hoje você pede para o irmão fazer alguma coisa. Ah, isso eu não vou fazer. Ah, isso não é para mim. Ah, isso é para o pastor. Ah, deixa eu ficar aqui quietinho aqui no banco. Irmão, olha a figueira. Jesus não te chamou, não te plantou nesse lugar aí para você ficar parado. Deus, Ele plantou você aí para dar fruto. Deus, Ele colocou todos aqui para frutificar. Deus, Ele é bom demais. Hoje, quantas pessoas são submissas dentro de serviço, dentro de escola. E Deus sempre colocando pessoa, e muitas das vezes a pessoa ele é submisso. É por isso que muitas das vezes eu vou falar para vocês, a vitória da gente não vem. O pastor ele ora, faz campanha, unge e não vem. Porque uma coisa eu entendi com Deus. Jesus ele fala, eu fui para a cruz. Sofri por você. Derramei meu sangue por você. Agora faça a sua parte. Então, meus irmãos, nós estamos num tempo que a gente está vendo aí várias igrejas, vários congressos, mas uma igreja vazia. O Espírito Santo lá fora. Você não sente mais uma unção. Você não vê a pessoa ser mais curado. Você não vê a pessoa ser mais liberto. Pastora, ficou gravado na minha mente, nós ali na Atalaia. Uma senhora que ali é um médico. E ela foi constatada câncer. E no dia que teve um culto, nós preparando 21 dias de jejum e oração. E nós pôs a mão ali e fez aquele negócio. Teve que sair correndo, pegar um balde. Ela vomitou o câncer, um caroço desse tamanho dentro do balde. Todo mundo saiu desesperado, limpando e tudo. No outro dia a irmã foi fazer um exame. Nenhum médico soube o que explicar para ela. Jesus ele é bom demais, meus irmãos. Jesus ele faz, ele continua fazendo. É nós que esfriou. É nós que não fala mais do amor dele. Você lembra daquela madrugada? Você lembra? Aonde Jesus entrou, te tirou, te lavou, colocou você de pé, te ensinou. E hoje? É só, vou ficar aqui sentadinho. Então Deus nos chamou nós para isso. E eu creio, meus irmãos, que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês. Deus, Ele não traz uma palavra ao nosso coração para que Ele não cumpra. Essa figueira aqui, o que eu achei interessante, é que o dono da terra chegou e falou, 3 anos, eu venho procurar fruto, e não tem fruto. 3 anos. O que mais chamou a atenção é que ele falou, eu coloquei ela aqui, eu plantei ela aqui, eu entrei num lugar que ninguém entrou, eu estendi as minhas mãos, eu levantei, eu lavei com meu sangue, eu instruí. E 3 anos, ela não me dá fruto. Ele falou para o vinheteiro, traz o machado e corta. Traz o machado e corta. Se fosse hoje, para ir mais rápido, traz a serra elétrica e corta. Mas o vinheteiro falou, dá mais 1 ano, Senhor, não corta. Olha a intercessão do vinheteiro, dá mais 1 ano, Senhor. Aí ele falou, por quê? Ela não está correspondendo. O vinheteiro falou, dá mais 1 ano, Senhor.
que eu vou cavar, vou estecar e vou adubar. Vou estecar e adubar, né? Vou cavar. E cavar a figueira é o que mais... Cavar é uma coisa que a figueira não gosta. Eu já trabalhei um pouco com plantação. Eu sei como que é. Um pouco para dar fruto. Você tem que cavar, mexer na raiz. A raiz é o que sustenta. Mas cavando é o que vai fazer ela permanecer e dar fruto. E cavar e mexer na raiz é tirar as lagartas. Tirar as lagartas que consomem a nutrição dela. Cavar é tirar as parasitas. Pastor, o que é parasita? Parasita? Parasita é aquelas pessoas que fica. Por que você está indo na igreja? Para que isso? Toda vez você vai e não dá nada. Olha a sua vida. Olha como que você está. Quanto mais você vai, mais você se afunda. As coisas dão errado. Olha fulano. Olha aquilo que você quer. Isso são os parasitas. E Jesus manda falar que ele vai arrancar os parasitas. Vai ter parasita que vai te ligar, vai estar indo embora para outro estado. Você vai com Deus, filho. Vai com Deus, quer dinheiro para condução. Para que você venha ter um crescimento. Para que você venha prosperar. Para que você venha frutificar. Para que o nome dele venha ser glorificado. Você crê nessa palavra? Glória a Deus, levanta, fique de pé. É até aqui o Senhor me deu. Aleluias. Aqui para encerrar, vou profetizar na vida de vocês. Aqui o próprio Deus, ele veio 3 anos procurar fruto. Mas o mentor falou: me dê mais um ano. Mais um ano. E aquilo que você não fez em 3 anos, você vai fazer em 1 ano. Você crê, você recebe? Aquilo que estava parado, aquilo que estava paralisado, abre a boca e fala, porque Deus vai prosperar. Deus, ele vai frutificar. Deus, ele vai trazer vida. Deus, ele vai trazer alma. Aleluia. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.